Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Missão com Famílias. Tem sido uma bênção, palavras edificantes, testemunhos abençoados. O nosso culto na sexta-feira ali na Assembleia de Deus, Templo Central, tem sido uma bênção. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos ali o culto da família, temos o culto também para os adolescentes, seus filhos, e temos um culto também para a criança, o culto Kids. Então, você pode vir com toda a sua família ali na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, com José Malcher, e você será bem-vindo ali, será abraçado ali por todos nós. Amém? Quero deixar uma palavra para você neste dia, que está em João, capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Que palavra abençoada! Neste momento, Jesus estava sendo inquirido, consultado, para saber o motivo. E muitas vezes a gente vê pessoas que nascem com um defeito, com algum problema. Acontecem coisas nas nossas vidas também, mas a palavra diz que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. É para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Então, se você se encontra com um problema insolúvel, este problema você precisa entregar ao Senhor. Entrega a Ele, ora, pede para que a glória dele se manifeste nesse problema, nessa dificuldade. Para que Deus opere o milagre, para que Deus venha intervir na tua história, na história da tua família, venha restituir o teu casamento e operar um milagre. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então cabe a nós clamar, pedir, apresentar ao Senhor, para que Ele intervenha na nossa história, faça acontecer um milagre para a glória de Deus. E feito isso, não vamos nos esconder, vamos testemunhar, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, contar o nosso testemunho. Muitas vezes as pessoas não voltam e não agradecem. Tem a história, por exemplo, dos 10 leprosos. Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Cadê os 9? Ele perguntou, E não voltaram, não se conhece a história dos 9. Mas aquele que voltou, Jesus disse assim: agora você está curado e salvo. Então, aquele que retornou, além da cura, recebeu a sua salvação, porque ele reconheceu Jesus, ele acreditou em Jesus, ele voltou para agradecer a Jesus. Então, seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora você vai poder ver as imagens do nosso culto da família que acontece todas as sextas-feiras. Acompanhe as imagens.
pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas, ó Deus, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Levante suas mãos aos céus e diga isso. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mas olha pra mim,
Queridos, então vocês viram aí as imagens do nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras às 19h30. Você é o nosso convidado para estar ali conosco no nosso culto da família. A sua família será ali bem recebida por todos nós. Hoje nós temos aqui um programa especial. Está aqui conosco o pastor Elias Dutra, Cristiane, a sua esposa. Pastor Elias, muito obrigado por estar aqui no programa Missão com Famílias. Obrigado, pastor. É um prazer muito grande participar desse programa Missão com Família, da Assembleia de Deus em Belém. Glória a Deus. Cristiane, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, pastor. É uma honra e obrigado pelo convite, de nós estarmos aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Então, para quem não conhece, o pastor Elias e Cristiane, eles são os coordenadores da Missão com Família da região central. Tem sido uma bênção agora esse ano de 2020, né? Já fizemos o primeiro encontro, mas eu creio que as pessoas que estão nos assistindo estão querendo saber quem é o pastor Elias, quem é a Cristiane. Então a gente gostaria de conhecer vocês um pouquinho mais. Eu queria começar com o pastor Elias, que falasse um pouco para nós aí, como foi a sua criação, se nasceu no Evangelho, como é que foi a sua vida como criança, adolescente. Fale para nós. Bem, pastor, minha criação foi totalmente evangélica. Que bênção. Porque meu pai é presbítero no Rio de Janeiro desde antes de eu nascer. Então, fui criado no lar evangélico, aprendi nos caminhos do Senhor com meu pai, todos os preceitos da Bíblia. Ele me ensinou muito, minha mãe, entendeu? Minha família toda do Rio é evangélica, entendeu? Graças a Deus. Então, eu tive essa criação, infância, adolescência, tinha a quem perguntar. Eles me incentivaram a aprender música, como todo bom assembleano, desde pequenininho, conjunto das crianças, coral, orquestra. Então a gente teve essa criação ao longo da Glória a Deus, né? Que bênção é nascer, né? No Sim, Evangelho, graças a no Deus. lar cristão. É uma bênção mesmo. E Cristiane, foi assim com você também? Não, pastor, aos 7 anos, minha irmã foi a mais velha, foi para a igreja, conheceu e levou toda a nossa família. Através Glória a da Deus. minha irmã, levou minha mãe, minhas irmãs, tia. Através dela, ela evangelizou todo mundo e a partir daí a gente continuou no caminho, do Senhor, desde pequenininha, indo para a escola dominical, EBF, desde pequenininha servindo a Deus. Glória a Deus, que bênção, né? Que vida maravilhosa, né? Amém. Então vocês se conheceram. Como é que vocês se conheceram então, pastor? O nosso conhecimento ele é bastante interessante, né? A gente se conheceu na faculdade. Eu fazia fisioterapia, estava no 7º período e retornei para o 5º quando eu entrei na turma dela. Ela estava no 5º, 2 turmas abaixo. Até então, mesmo estudando na mesma instituição de ensino, eu não a conhecia. A gente se conheceu na própria instituição de ensino mesmo e começamos o namoro a partir daí, né? Um bom tempo já, né? Como é que foi então esse encontro aí? Foi na mesma sala? Vocês estudavam junto, Cristiane? Sim, eu estudava no 5º período e ele tinha ido fazer um curso, Ele saiu do 7º período, foi fazer um curso e quando ele retornou, propósito de Deus já, Porque eu estava em oração, Senhor, quero conhecer uma pessoa que venha ser meu esposo, Então você já estava orando nesse já sentido, estava orando, pedindo Glória a Deus, Já tinha meus 20 e pouquinhos anos, então estava pedindo a Deus, para conhecer um homem de Deus. E foi quando ele apareceu. Quando ele chegou na faculdade, eu falei assim, é esse o homem de Deus que eu quero, E a gente começou a conversar e o do namoro, estamos aqui. Glória a Deus, que bênção, né? Então, pastor, vocês casaram e aí, assim, tudo assim, entregando na mão do Senhor, pensando em ter uma família. Então, foi logo assim, casando, já foi tendo filhos, como é que foi? Demorou um tempinho, pastor. Na realidade, a gente casou. Num primeiro momento, nós não tivemos filhos. Aí, quando nós resolvemos ter os filhos, é que a gente descobriu que não era tão simples assim, né? A gente passou por algumas situações no casamento até que viessem os nossos filhos. E como foi isso, irmã Cristiane? Assim, teve alguma dificuldade para ter os filhos? O que foi que aconteceu? Sim, no começo do casamento, eu tomava medicamento para não ter anticoncepcionais e comecei a me sentir muito mal com esses remédios. A gente resolveu, depois de uns meses, parar, suspender e esperar pelos filhos, Aí o tempo foi passando, passou 1, passou 2, 3 anos e a gente já começou a achar muito estranho, que a gente não tinha filhos, Então comecei a procurar
o médico para saber o que estava acontecendo comigo, né? Se tinha algum problema, se comecei a fazer exames, né? E fui em busca de resposta, né? Porque estava acontecendo que a gente não tinha filho. Todo mês a gente esperava, não, esse mês vai vir o filho, né? E o filho não vinha, né? Que já estava o desejo no coração, né? Já, porque a gente quer ter uma família completa com os filhos. E então foi passando, aí eu fiz todos os exames e Isso assim, passou 1 ano, 2 anos? 2 qual tempo? anos, com 3 anos eu já comecei a fazer os exames, né? Procurei o especialista, fiz vários exames, né? Aí chegou um ponto que o médico falou, com você tá tudo bem, a gente vai ter que investigar no seu esposo. Meu pai, e aí, Elis? Aí é um choque. Por quê? O Aí que é um foi choque diagnosticado? porque eu fui diagnosticado com uma característica, uma doença que totalmente assintomática, chamado varicocele, que impede a produção de espermatozoide. Eu não sabia disso. Nunca senti dor, nunca senti nada. Uma pessoa normal, com saúde, na infância, adolescência, nunca tive problemas de nenhuma natureza em relação à saúde. E quando o médico falou que eu deveria investigar, a primeira coisa que eu disse, provavelmente ele deve estar errado, né? Aquele sentimento de... Tá normal. tudo bem, né? Tô bem, eu tô normal, não tenho nada. Quando eu fiz os exames, acusou que eu não tinha uma produção que desse para gerar filhos, né? E o mais triste dessa história é quando o médico, você está de frente com o médico, ele olha no seu olho e diz, ó, você não vai ser pai. Meu pai. Foi uma frustração, né? Na hora, né? Aquele sonho, né? De será que vai vir com o rostinho meu, com o rostinho dele, né? A gente idealizava, né? Uma criança e o médico falar que você não poderia ser, né? Então a gente colocou nos pés do Senhor, começamos a orar, pedir a Deus direção, porque era muito difícil, né? E o médico até falou que mesmo com cirurgia, né, não poderia... Ele não poderia testar sequer se a poderia, possibilidade da gente ter um filho. né? Quando a gente ouve essas palavras de outras pessoas, normal, o médico falou para aquela pessoa ali, mas quando o médico olha para você, no seu olho, e diz, você não vai ser pai, você não tem essa condição de ser pai, realmente é um choque, a gente meio que perde o chão na hora. O coração vai a mil e a gente começa a se perguntar, mas por que eu não posso ter filhos? Por que eu não posso ser pai? É uma sensação terrível, que a gente, na realidade é uma sensação de impotência, que a gente não tem como resolver o problema, não é algo que a gente consiga resolver, é uma coisa que infelizmente a gente não tem domínio sobre essa situação. E é como o texto que a gente leu ainda há pouco, né? Sobre o cego, que diz assim, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi o próprio cego, né? Aí Jesus diz assim, não, o que aconteceu com ele foi para a glória de Deus. Então o que aconteceu com vocês foi para a glória de Deus, para vocês estarem neste momento testemunhando, né? Sim. Das bênçãos, do que o Senhor fez. Mas então o que foi que aconteceu? Você fez a cirurgia? Eu, meio descrente, né? Depois dos exames eu fiz a cirurgia. Conversei com uma prima minha no Rio e ela falou, faz a cirurgia. Entendeu? Acredita em Deus e faz a cirurgia. Que essa é uma boa possibilidade de vocês terem filho. 1 ano depois da cirurgia, a gente já tinha descansado no Senhor, já havia apresentado o projeto de filhos ao Senhor. E 1 ano depois ela começou a ter sintomas de gravidez. Até então a gente não pensava em gravidez, nós pensávamos que seria talvez um cálculo renal, que ela já havia tido outras verdade. crises antes, inclusive no mesmo ano, crises de cálculo renal, a gente nem pensou no primeiro momento que seria a gravidez. Que o médico já tinha falado que quando ele terminou a cirurgia que bem provável que ele não poderia, né, que a gente não poderia ter filhos, né, que a produção ainda estava baixa, né, e aí a gente esperou pelo milagre, né, a gente continuou orando, pedindo a Deus, né, e depois de 1 ano, né, que veio a nossa resposta, num ano certo de cirurgia, Deus, né, a gente descansou realmente no Senhor. Aí quando a gente foi fazer o exame, né, tava lá, positivo. Eita, que bênção, né? Aí Aí só alegria, né? Só alegria. Só A nossa primeira filha nasceu em julho de 2013. Julho de 2013. Quando ela completou 1 ano, minha esposa já estava grávida de Da novo. segunda filha. Da segunda filha. Aí diz quando dá benção, não dá completa. completa. Quando eu estava com 8 meses, eu engravidei da Ruth. Nós tivemos a Noemi
E com 8 meses eu engravidei da Ruth. Glória a Deus, né? Que bênção. E hoje, como é que está, então, o trabalho de vocês hoje? Envolvidos na igreja, agora na coordenação da Missão com Família, na região central, como é que está esse desafio aí para vocês? É um desafio grande, entendeu? Mas é um desafio bom, um desafio abençoado. Deus nunca abandonou a gente em nenhum momento, e nesse desafio também está sendo muito construtivo. A gente poder estar com outros líderes de missão com família, poder ver outras famílias que talvez estejam passando por problemas similares, líderes ajudar os outros líderes, serem ajudados também, né? Por esses outros líderes, está sendo assim muita bênção de Deus trabalhar com famílias na igreja, que era uma coisa que a gente que inicialmente nem pensava que fosse possível, né? Ou fosse esse o caminho que Deus levaria a gente a trabalhar. Glória a Deus, né? E é uma bênção, né, Cristiane, trabalhar com família, porque a gente sabe que uma família forte, nós temos igrejas fortes, né? E as famílias, muitas, precisam de muita orientação, aconselhamento, não é isso? E vocês estão nesse trabalho junto conosco, né? Sim, estamos trabalhando, né? E vemos a necessidade, né, da missão com família nas igrejas, né? Necessidade de trabalhar com as famílias. Vemos tantas famílias sofridas, pessoas desesperançosas, mulheres, né, que choram, né, por algum problema, às vezes até mesmo o fato de não ter um filho, né? Famílias que não se sentem completa. E através da nossa vida, a gente realmente foi um milagre, né, de Deus. Deus ouviu o nosso choro, o nosso pranto, né, a nossa oração de todo ano, todo final de ano a gente colocava lá e Deus ouviu. E hoje a gente pode passar, né, para as pessoas que estão, né, perto de nós, para as pessoas da igreja, né, que existe, né, esperança. Tem que ter fé em Deus. Glória. Nesse percalço, se o senhor me permite, quando a minha filha mais nova, a Ruth, ela nasceu em janeiro. Quando foi em fevereiro, nós viemos do Rio para cá e a Noemi pegou pneumonia aqui em Belém. Nós chegamos numa segunda, na sexta-feira, uma semana certinho, ela desenvolveu um quadro de pneumonia, ou seja, eu tinha uma criança com 1 ano e meio, uma outra criança com 1 mês, e nós passamos por um final de semana, foi no carnaval de fevereiro. E ela ficava durante o dia depois, minha mãe veio para o Rio para ajudar a gente. Mas teve um dia que ela me relatou que um paciente faleceu num lado, o outro paciente faleceu no outro. E nesse dia a Noemi não estava meio que respondendo a tratamento nenhum. A gente estava... Mais um milagre que Deus fez. Mais um milagre que Deus fez na vida da Noemi. Nossa, né? Na nossa família, né? Entregaram ali para o Senhor e o Senhor respondeu. No hospital, no mesmo corredor, num quarto faleceu, tinha 3 pacientes, ela e mais 2 pessoas. 2 pessoas faleceram e ela estava desfalecendo também nesse dia. E Deus fez um milagre. Através da fé, da oração, como estamos a clamar a Deus, porque Ele é promessa de Deus, né? Deus falou que ia nos dar filhos e Deus deu, né? Ele é fiel para cumprir. E Deus restaurou a saúde dela. tem percalço ao longo do caminho, não é uma vida de flores, tem essas situações, mas em todas as vezes Deus tem nos abençoado, mostrado que Ele está com a nossa família. Verdade. É o que Jesus disse, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de alegria, né? Então vocês tiveram ânimo e alegria e Deus respondeu a oração, né? E hoje tem essa família abençoada. Nós vamos apresentar para vocês então a Noemi e a Ruth. Entre Noemi e Ruth. Glória a Deus, né? Então que bênção, pastor. Então esta é a sua família abençoada. Verdade, pastor. Essas são as pérolas que Deus acrescentou na minha vida, são as bênçãos que Deus me deu. A Ruth. Essa aqui é a Noemi, aquela ali aqui é a Ruth. A Noemi tem 6 anos, a Ruth tem 5 anos de idade. E essas são as bênçãos que Deus me deu. Como o senhor disse, né, pastor? São lutas, são dificuldades, essa é a minha família. Passamos por lutas, mas Deus em todos os momentos, Ele esteve na nossa frente, Ele abriu as portas do céu para a gente. Talvez você que está me ouvindo aí agora esteja se perguntando se tem um milagre para você. Sim, tem um milagre para você. Deus é aquele que abençoa todas as pessoas e Ele quer te abençoar também. Ele abençoa a minha família, Ele me deu essas bênçãos preciosas. Quando o homem disse que não, Deus mostrou que Ele tinha a palavra final.
Ele abriu a porta do céu, Ele abriu a madre da minha esposa, Ele me abençoou e hoje nós podemos estar aqui dizendo, como testemunhas vivas, que Deus é aquele que faz o milagre. Enquanto Ele não lhe der a palavra final, enquanto Ele não assinar o papel, Ele pode reverter quadros. Só Deus pode reverter situações. Só Deus pode mudar situações que as pessoas dizem que são impossíveis, porque Deus é o Deus do impossível. Creia que Ele vai fazer o milagre na sua vida. Glória a Deus. Pastor Elias, irmã Cristiane, muito obrigado por terem vindo aqui falar um pouquinho da vida de vocês. Mas eu queria também orar por este homem, por esta mulher que assistiu esse programa e pode estar achando que não tem jeito, né? Que não tem solução. Mas nós vamos orar, crendo que Deus vai operar. Assim como operou na vida de vocês um milagre, na vida da Noemi, da Ruth, né? Dando esses presentes de Deus, heranças do Senhor, assim também o Senhor possa abençoar quem está nos assistindo. Amém? Vamos orar? Amém. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que assistiu esse testemunho, Senhor, de bênção, de milagres. Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ser com o teu filho, com a tua filha, onde ela estiver, Senhor, nesta hora, Pai, necessitando de um milagre, ó Deus. Pai, que o Senhor possa entrar com a sua providência, Senhor, na vida delas, restaurar a saúde, restaurar o casamento, restaurar a família, produzir, Senhor, um milagre em suas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, receba esta oração, receba esta palavra e esteja conosco na Assembleia de Deus, Tempo Central, na sexta-feira, no culto da família, às 19h30. Você é o nosso convidado. E até o próximo programa da Missão com Famílias.